Queridos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos comentar sobre o Salmo de número 15. E para dar início, vamos ler os versículos 2, 3, 4 e 5. Aquele que vive em integridade pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, não aceita suborno contra o seu próximo, nem tampouco ofende o seu próximo. Aquele a cujos olhos o perverso é menosprezado, mas honra os que temem a Jeová. Aquele que, ainda que tenha jurado com prejuízo próprio, não deixa de cumprir aquilo que prometeu. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que faz estas coisas jamais será abalado. Este salmo não é uma prescrição para ser salvo, mas uma descrição de como os salvos devem viver, a fim de agradar a Deus, sem se contaminar com a influência mundana. Este salmo mostra algumas atitudes que quem é salvo toma, sem se contaminar com o mundo, sem praticar aquilo que o mundo aceita. Mas esse salmo mostra aqueles que andam na contramão do mundo, que praticam a justiça, que não usam de suborno, que fazem o que é correto. Este salmo mostra integridade. Provérbios 19:1 diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Segundo Samuel 22:26 diz: com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito. Provérbios 11:3 diz: a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. Quem é íntegro pratica a justiça, não honra os abomináveis e honra os que temem ao Senhor. Pessoa íntegra é aquela que, em vez de honrar aquelas pessoas que fazem o que é errado, em vez de honrar aquelas pessoas que querem prejudicar os outros, ele honra aqueles que temem ao Senhor. E quem são aqueles que temem ao Senhor? Que anda segundo a sua palavra, que faz aquilo que é certo, que anda na contramão do mundo, que anda fazendo bem, que não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem, que não pratica injustiça, mas que pratica a justiça. Aqui nos versículos 2 e 4 diz, 2 parte A e 4 diz: aquele que vive em integridade pratica a justiça. Os íntegros, eles andam praticando justiça e não injustiça. O verso 4 diz: aquele a cujos olhos o perverso é menosprezado, mas honra os que temem a Jeová. Aquele que, ainda que tenha jurado com prejuízo próprio, não deixa de cumprir aquilo que prometeu. Mas a parte A: aquele a cujos olhos o perverso é menosprezado, mas honra os que temem a Jeová, ou os que temem ao Senhor. Essa tradução é um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Ao que é uma pessoa íntegra. A pessoa íntegra, ela menospreza o perverso, ou seja, ela não quer saber do perverso, mas ela honra os que servem ao Senhor. Quantos por aí honram os perversos, aqueles que praticam o mal, e desonram aqueles que honram ao Senhor? São pessoas perversas, são pessoas sem integridade, são pessoas que praticam a injustiça. Ponto 2:
honestidade. Êxodo 23:8 diz: também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Olha o que a Bíblia nos ensina, o que Deus nos ensina. Que a pessoa honesta, aquela que pratica honestidade, ela não aceita suborno. Aqui os versículos, a parte B do verso 2 e o verso 5 fala sobre isso, sobre honestidade. Aqui, e fala a verdade em seu coração. E o verso 5: aquele que não empreste o seu dinheiro com usura, nem aceite suborno contra o inocente. Aquele que faz estas coisas jamais será abalado. Nós devemos andar em honestidade. Quer conhecer uma pessoa íntegra? Olhe se ela é honesta. Olhe se ela não aceita suborno. Por mais que ela tenha prejuízo, ela cumpre a sua palavra, é honestidade. Pessoas honestas são aquelas que praticam o que é justo e desejam que a justiça se realize na terra. Não emprestam seu dinheiro com ganância e não recebem suborno contra inocentes. Quantos por aí são gananciosos, emprestando dinheiro a juros e juros altíssimos? Que muitas vezes as pessoas passam meses, até anos, pagando só os juros para depois pagar o dinheiro que pediu emprestado. São pessoas desonestas. Nós não podemos andar na desonestidade. Mesmo que nós venhamos a ter prejuízo, nós precisamos ser honestos. Terceiro ponto: sinceridade. Quem é sincero fala a verdade do seu coração. Não aceita desprezo contra o seu próximo e é verdadeiro mesmo sofrendo prejuízo. Sincero, ele fala a verdade. Às vezes a gente acha ruim quando alguém é sincero e chama até de ignorante, de falso, de arrogante. Mas é melhor ser sincero falando a verdade do que mentir. É melhor a sinceridade. Amigos de verdade são aqueles que são sinceros, que não querem passar a mão na nossa cabeça. Se está errado, diz você está errado e acabou. Se está certo, diz você está certo e acabou. Nós precisamos andar com sinceridade, não sermos desonestos. Precisamos ser íntegros. Provérbios 22:11 diz: o que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar será amigo do rei. Provérbios 24:26 diz: a resposta sincera é como um beijo nos lábios. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Para quem mentir é melhor ser sincero. Muitas das vezes vai doer quando alguém é sincero com a gente ou quando nós somos sinceros com alguém. Mas aquele que é sincero, ele fala a verdade. Ele não vai mentir, porque ele quer o nosso bem. Aquele que mente pra gente quer a nossa desgraça e não o nosso bem. Mas aquele que é sincero, eles querem o nosso bem. Romanos 12:9 diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Mas ele diz: o amor deve ser sincero. O Senhor é irrepreensível em seu caráter, justo em seus atos e verdadeiro em suas palavras. E ele deseja que os hóspedes em sua casa tenham essas mesmas características. Deus, ele é um Deus sincero. Deus não mente. Por mais que doa na gente, Deus não mente. Ele é verdadeiro e é sincero. O que é errado, o que é certo, é certo. Quando nós começamos a ler a Bíblia,
ou quem tem a prática da leitura bíblica, toda vez que lê, acha algum defeito nele mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é sincera e ela mostra os nossos erros. Ela mostra as nossas falhas. Ela mostra onde devemos melhorar, o que devemos praticar ou não. E não é porque Deus é ruim, é porque Ele quer o nosso bem. Deus é tão sincero que Ele quer o nosso bem. A sinceridade de Deus é isso, é querer o nosso bem. Por isso que a Bíblia, em muitas coisas, ela diz: isso é errado, não faça. E isso é certo, faça. E nós devemos ter esse caráter, o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Andarmos íntegros, sermos honestos, sermos sinceros. E aí nós seremos justos. E aí nós estaremos fazendo o que é certo. Vamos levar uma vida correta, fazer o que é certo. Vamos amar ao justo e desprezar aqueles que só querem praticar o mal, aqueles que só querem prejudicar os outros. E aí nós estamos andando em sinceridade diante de Deus. Deus te abençoe.